Fala pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual aqui da Ford College. Bom, na lição anterior da nossa trilha de ferramentas de desenvolvimento Solana, a gente integrou fluxos de trabalho do CLI, certo? Agora chegou a hora de pegar todo esse trabalho sensacional e garantir que ele não se perca nem quebre no computador de outra pessoa. É por isso que o nosso foco hoje é aplicar integrações de controle de versão ao projeto. E a grande sacada aqui é parar de olhar para o controle de versão como se fosse só um backup na nuvem. Um repositório bem estruturado é, na verdade, como uma planta baixa de engenharia detalhada. É uma verdadeira máquina do tempo que captura exatamente como o ambiente local foi construído. E para guiar a nossa montagem hoje, a gente tem um roteiro bem claro neste nosso esquema visual. Primeiro, vamos entender o problema da reprodutibilidade. Depois, as regras do que rastrear. Aí passamos para a higiene de commits, o fluxo de trabalho passo a passo e, por fim, a criação do snapshot final. Vamos nessa? Seção 1. O problema da reprodutibilidade. Construindo a máquina do tempo. Mas, afinal, o que significa construir essa máquina do tempo na prática? É o seguinte, a gente precisa travar todas as configurações de desenvolvimento local. Se alguém clonar um repositório amanhã, ou se o mesmo computador for formatado daqui a 6 meses, esse ambiente tem que ser recriado com perfeição absoluta. Nada de surpresas e zero erros misteriosos de versão. E isso nos leva direto para o nosso inventário de peças, aquelas que a gente já construiu ao longo deste capstone. Olha só essa lista. Temos listas de verificação de ambiente, manifestos do Docker, scripts de inicialização, exemplos de variáveis de ambiente e nossos scripts de verificação do CLI. E olha, isso não é só rascunho, tá? São entregáveis vitais. A nossa missão agora é garantir que todos esses artefatos sejam capturados com segurança no histórico do projeto, fazendo a tal da máquina do tempo funcionar direitinho. Passando para a seção 2, regras do que rastrear. Estrutural versus materiais perigosos. O mais interessante aqui é perceber que nem todo arquivo merece ir para o histórico do projeto. Imagina jogar tudo num único commit gigante. É tipo pegar peças soltas, desde parafusos até baterias vazando, e jogar dentro de um liquidificador. Não vai rolar, né? A bagunça vai ser gigantesca. A gente precisa de regras bem rígidas. E este desenho ilustra perfeitamente a diferença entre os elementos estruturais seguros e os materiais altamente perigosos. Do lado esquerdo, o que a gente deve rastrear? Arquivos que realmente moldam o ambiente, tipo scripts, manifestos com versões fixadas e a documentação. Já do lado direito, temos os riscos absolutos. Chaves privadas, chaves de API, arquivos de ambiente com segredos reais. Gente, esquecer um arquivo .gitignore e comitar essas informações é literalmente a mesma coisa que entregar as chaves da sua carteira cripto com fundos para a internet inteira. É um risco de segurança colossal, que compromete todo o trabalho em Web3. Muita atenção nisso. Bom, com o perigo evitado, vamos para a seção 3, higiene de commit, mantendo a montagem limpa. Agora que a segurança está garantida, é hora de organizar a casa. Para o repositório contar uma história clara de como o ambiente evoluiu, a gente tem que fazer mudanças que sejam atômicas, com escopos super bem definidos. Sabe aquelas atualizações bagunçadas, com uma mensagem do tipo atualizei um monte de coisas e corrigi o erro? Pode esquecer. Fim da linha para isso. A padronização é o que salva nossa pele aqui. Dá uma olhada nessa tabela. Ter uma convenção de nomenclatura codifica exatamente a intenção de quem está desenvolvendo. Por exemplo, se há só uma alteração de manutenção, tipo regras no gitignore, a gente usa o tipo SHOR. Algo quebrou e foi consertado, manda um fix. Recursos novos ganham o fit. E atualizações na documentação são docs. Aplicar isso transforma um histórico que seria caótico num diário de engenharia perfeitamente legível para qualquer um. Só que não basta só dar um nome bonitinho para o commit, tá? O ponto crucial de verdade é tornar esses commits verificáveis. Isso quer dizer colocar os passos explícitos de validação direto no corpo da mensagem do commit. Pensa assim, se um script foi atualizado, quem estiver revisando o código tem que bater o olho na mensagem, copiar aquele pequeno comando de validação, rodar no terminal e saber exatamente qual resultado esperar, sem achismos, sem margem para dúvidas. E aí chegamos na seção 4, o fluxo de trabalho, o processo de montagem passo a passo. Com toda essa teoria de rastreamento e higiene na cabeça, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos ver como o fluxo de trabalho de branch reprodutível funciona na vida real e como aplicar isso exatamente ao repositório do nosso projeto. Esse é o nosso manual de engenharia, com 6 passos bem precisos para rastrear as configurações com total segurança. Passo 1. Sempre isole o trabalho criando uma branch focada. 2. Edite apenas o necessário. 3.
Pelo amor de tudo, não esqueça de proteger dados sensíveis com o Git-ignore e os templates de segredos. 4. Rode as verificações locais. 5. Abra um pull request com critérios de aceitação rigorosos. E 6. Faça um merge e finalize com uma marcação oficial no repositório. Trazendo isso para o mundo real, imagina que a gente quer isolar uma correção no script de verificação do ambiente. A gente começa a branch com um nome super claro, tipo env-fix-verify-docs. Aí, a correção do parser do script vai em um commit isolado. Depois, os templates que protegem os segredos entram num outro commit separado. E, finalmente, um terceiro commit vai conectar esse script consertado aos itens da nossa checklist de ambiente. Percebeu? São 3 ações lógicas, rastreadas separadamente. Organização total. E qual é o grande objetivo de rodar essas verificações localmente? É ele o glorioso código de saída zero. Zero significa que tudo funcionou redondinho, sem erros. E ter essa saída limpa nos dá uma base incrivelmente estável. Quando sistemas automatizados de integração contínua tentarem reconstruir esse ambiente no futuro, eles vão rodar exatamente essa mesma verificação, procurando desesperadamente por esse mesmo código de saída zero. É a prova definitiva. Muito bem, chegamos à seção 5, criando o snapshot final, selando a cápsula. Depois de todo esse esforço quase cirúrgico com as branches e scripts, a gente atinge a etapa final do nosso fluxo de engenharia: travar esse estado reprodutível. É o momento exato de selar nossa cápsula do tempo para garantir a entrega perfeita neste fechamento do módulo. E a ferramenta para fazer isso acontecer é a tag anotada. Ela funciona literalmente como um save state num videogame. Mas, diferente de uma marcação simples, essa tag carrega uma mensagem descritiva junto com os hashes e serve como uma marca permanente. É a cápsula do tempo definitiva, cravando o estado exato em que o ambiente de desenvolvimento funcionou com sucesso. Se a gente for olhar no terminal o comando git tag -a, junto com o nome do snapshot e a mensagem, cria exatamente esse ponto de checagem que precisamos. Fica sendo um artefato pesquisável, super robusto, e é simplesmente o requisito que faltava para finalizar o desenvolvimento e partir com confiança para a demonstração final do nosso capstone. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa planta visual aqui, temos 3 princípios de ouro. Primeiro, menos é mais. Rastreie só o que é vital para a reconstrução e ignore os segredos, sempre. Segundo, tenha disciplina de ferro com a higiene dos commits. Eles precisam ser atômicos e descritivos. E o terceiro, clareza total. A documentação precisa estar conectada aos scripts de validação de forma explícita. Dominar esses 3 pontos é, na verdade, o critério exato de sucesso para este módulo. E para encerrar, fica aqui essa provocação. A reprodutibilidade verdadeira só acontece quando a resposta para esta pergunta aí na tela, se dá para recriar o ambiente do zero perfeitamente, for um sonoro e imenso sim. O repositório tem que contar a história e também fornecer as ferramentas. Bom, a gente agradece muito a companhia, mas essa explicação trazida pela Ford College. Não deixem de dar uma passada lá em Ford College para descobrir muito mais sobre ferramentas Web3 e desenvolvimento avançado. Os próximos passos agora envolvem a preparação do projeto para aquela demonstração final. Um abraço e até a próxima!